Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo da série Design de Carreira aqui do RH Academy e hoje a gente tem o tema de o problema de quem está de fora. Eu já vou te explicar o que é isso. Mas, se você é um candidato ao emprego e você está buscando uma colocação no mercado de trabalho, isso pode ser bastante frustrante para você. Até porque você deve ter se inscrito em praticamente todas as oportunidades que você encontrou ou pelo menos se inscreveu em todas aquelas oportunidades que estão listadas. Além disso, você concorre com outras pessoas, então a concorrência é altamente feroz, o mercado de trabalho é altamente competitivo. E você pode se sentir um pouco frustrado e não saber por onde começar nesse espaço em que a gente tem poucas oportunidades de emprego e também uma grande concorrência para essas oportunidades de emprego. Mas você sabia que existem mais empregos disponíveis do que aqueles que você conhece, ou pelo menos aqueles que estão públicos? Isso significa que, como candidato, você deve estar enfrentando um problema muito comum que é chamado de o problema de quem está de fora, né? O que é o problema de quem está de fora? O problema é que muitos empregos potenciais, eles praticamente são invisíveis para pessoas que não estão dentro de uma determinada indústria. Isso significa que até 80% dos empregos ou das vagas de emprego de uma determinada indústria elas podem estar invisíveis, ou seja, não disponíveis para o mercado de trabalho de uma forma geral, para o mercado de trabalho amplo, digamos assim, né? Então, quer dizer que se você se inscreveu para todas as oportunidades de um determinado mercado, ou seja, pelo menos todas as oportunidades que são públicas, isso provavelmente significa que você deve ter se inscrito para apenas uma em cada 5 posições disponíveis. E o que acontece com as outras 4 posições? Com as outras 4 posições, elas ficam disponíveis para aqueles que têm um acesso interior, ou seja, para aqueles que estão dentro de uma determinada indústria ou dentro de uma rede de determinado assunto de conversa, né? E ainda, essas possíveis profissões, elas devem estar num processo de criação, ainda nem foram criadas. Isso significa que as pessoas que estão dentro de uma determinada indústria, dentro de um determinado setor ou de uma determinada empresa, elas estão construindo coisas, elas estão conversando umas com as outras e elas sabem o que as outras pessoas precisam e onde as outras pessoas precisam de ajuda, né? E como um estranho, ou seja, quem está fora dessa área, desse ramo de conversa, simplesmente você não consegue enxergar aquelas oportunidades que já existem ou que estão sendo criadas. E como que você encontra esses trabalhos não listados, ou seja, esses trabalhos que não estão disponíveis para o público geral e que, via de regra, eles acabam não sendo disponibilizados para um público amplo? Em primeiro lugar, eu acho que você pode e eu acho que você deve se conectar com pessoas que já têm acesso a uma rede, uma determinada rede de pessoas, né, o que estão no interior de uma determinada empresa, para a partir daí você entrar no círculo de conversa dessas pessoas e saber como que as coisas estão andando e que tipo de soluções as pessoas precisam. Para isso, você precisa se comunicar, consequentemente ouvir histórias, entender o que os trabalhos, ou seja, o que esses trabalhos aí precisam que seja feito, como que é trabalhar numa determinada empresa, ou num determinado setor, num determinado ramo, para daí você saber se você se encaixa nessa área ou não, se isso é bom para você ou não, se é adequado para aquilo que você quer para a sua carreira ou não. E à medida que você vai conversando com outras pessoas e conhecendo mais pessoas dentro de uma determinada indústria, você também aprende os termos técnicos, ou seja, a linguagem dessas pessoas, e a partir daí você consegue também fazer as perguntas certas, ou seja, entrar numa conversa profunda mesmo com essas pessoas e mostrar que você sabe do que você está falando, né? Às vezes essas oportunidades elas podem até ser geradas num local graças à simples interação. Digamos que você está numa feira, num congresso, enfim, numa hora do café e simplesmente por você conhecer dessa indústria, ter interesse em aprender mais sobre determinada indústria, você pode entrar numa conversa com uma pessoa que você não conhecia e a partir daí gerar uma interação e ter acesso a determinadas conversas e a determinadas oportunidades que, caso contrário, não seriam listadas para o público amplo. Isso significa que se você conversar com as pessoas que estão dentro de uma indústria, é a melhor maneira que você tem para conhecer e para descobrir essas novas oportunidades de trabalho que não são listadas para o público geral de uma forma ampla. E uma vez que você participa desse processo, ele é um processo que ele tem um nome bem interessante, que chama entrevista informativa. E quando a gente fala de entrevista informativa, é quando você vai ativamente buscar informações sobre uma determinada área de atuação ou uma determinada indústria. E para isso, a gente vai tratar no vídeo seguinte. Agora, antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar uma tarefa para que você consiga já ter uma noção um pouquinho melhor dessa área, ou pelo menos dessas áreas de conversa que você talvez ainda não faça parte. E para isso,
eu quero que você liste 5 trabalhos, 5 cargos, 5 organizações ou 5 ramos de atividade que você tem interesse e você tem curiosidade para aprender mais sobre. Depois de você listar essas áreas aí, eu quero que você escreva pelo menos 2 nomes de pessoas que você conhece que trabalham nessas áreas aí onde você tem interesse e tem curiosidade para aprender mais. E são essas pessoas que você vai poder abordar para conseguir mais informações e entrar num círculo de conversa que, caso contrário, você não conseguiria anteriormente. Beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte. Até a segunda. Tchau!